E os clientes relutam. Não, mas por quê? Não sei o quê. Mas a gente vê todo mundo trocando de celular toda hora, trocando de tablet, troca de computador, instala um aplicativo novo, não atualiza o que tem que atualizar, né? E tudo isso é porta de entrada. Né? Então a gente tenta minimizar isso, né? Que é o esforço que o Rogério e que a Terabyte faz de tentar minimizar. Isso. Veja bem, não tem como ele colocar uma cerca elétrica e falar não vai entrar, entendeu? Ele vai tentar minimizar os riscos. Então acho que nós estamos aqui para tentar minimizar os riscos de ataques e de insegurança. Bem-vindos ao TeraCast, seu espaço dedicado a informações relacionadas à tecnologia da informação no âmbito empresarial. E aqui nós trazemos para vocês as principais tendências e soluções e os conhecimentos que você precisa saber para poder implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os principais desafios que as empresas brasileiras enfrentam em questões de conectividade, infraestrutura de rede e segurança da informação. A gente vê muita coisa sendo falada por aí sobre a importância dessas questões, principalmente segurança da informação, mas na maioria das vezes isso acaba ficando no âmbito um pouco mais amplo, até mesmo superficial. E hoje ninguém questiona realmente a importância de uma empresa garantir uma infraestrutura de rede robusta, garantir a conectividade e a segurança dentro da sua infraestrutura. Mas nós estamos aqui exatamente para nos aprofundar em detalhes com relação a essas questões, explorando exatamente o que está por trás de uma infraestrutura de rede sólida, o que realmente significa ter conexão estável e segura, passando também pelos fatores estratégicos e técnicos relacionados a tudo isso. E para isso nós temos aqui hoje dois convidados muito especiais. Estamos aqui com o Mauro Santos, diretor comercial da Dreitec Brasil. Muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, João. Agradecemos aí pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre tecnologia, falando sobre segurança, algo que estamos aí sempre envoltos, né? A gente vive no mundo tecnológico hoje em dia, então é sempre muito importante falar sobre segurança dessas informações. Muito bem-vindo, Mauro. E também temos aqui o Rafael Souza, gerente de negócios da Dreitec Brasil. Muito bem-vindo, Rafael. Olá, João. Oi, Rogério, tudo bem? Agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar do TeraCast, né? É um prazer aí ter essa oportunidade de contribuir, né, com ideias, né, e desmistificar um pouco sobre essas novas tecnologias que vêm surgindo no mercado. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E também temos aqui conosco o nosso querido Rogério Rutled, fundador da Terabyte e especialista em consultoria e gestão de TI. Bem-vindo, Rogério. Legal, João. Obrigado pelo querido aí, viu? Obrigado, Mauro. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Sou cliente da Dreitec, da IK1 há muito tempo. Conheço os dois, o Rafael ainda quando ele nem era da parte comercial, um cara que vem da área técnica, tem uma bagagem boa, o Mauro então nem se fala. Então, muito obrigado por estarem aqui. A gente vai conversar um pouquinho aí ao longo desse episódio, falar sobre bastante coisa de passado, de história, de novidade. Exatamente. Conversar um pouco sobre isso. Obrigado, gente. Imagina. Legal. A Dreitec, para quem não conhece, é uma multinacional fabricante de alguns dos produtos e soluções que a Terabyte utiliza no que ela implementa para os seus clientes. E ninguém melhor do que esse trio de especialistas aqui para falar sobre os problemas reais de TI e como as empresas podem atuar na solução e na prevenção desses problemas. E, Rogério, eu queria começar com você. Se você pudesse compartilhar um pouquinho, né, com a experiência da Terabyte no mercado, quais são os principais problemas que as empresas brasileiras enfrentam hoje em dia com relação à conectividade e à segurança da informação? Legal, João. Se a gente pensar em principais problemas, né, hoje o ataque hacker, invasão, né, forma de você enganar o usuário, de levar uma informação errada para aquele usuário, são os tipos de vulnerabilidade que a maioria das empresas hoje está aí exposta, né? Então, se a gente pensar hoje, qual é o maior risco, né? É da empresa ser invadida ali. Um ransomware, que a gente até falou no outro episódio, é um tipo de vírus que invade uma empresa e depois sequestra todos os dados, esconde tudo. Isso acontece, infelizmente, muito hoje em dia, né? Como falando de risco.
né? Existem outros, mas eu acho que os principais é invasão e esse tipo de perda de dados aí, João. Sim, sim. E exatamente, tem algumas áreas, né, como advocacia, arquitetura, até mesmo engenharia, serviços financeiros que lidam sempre com informações sensíveis, né, o que torna elas aí realmente mais suscetíveis e torna a segurança ainda mais crítica, né? Exatamente. Quando você tem uma informação que é mais valiosa, né, do ponto de vista de financeiro, então os hackers, obviamente, focam em invadir esse tipo de empresa. Então, aí aumenta-se o risco. Ter uma informação mais valiosa, você tem um risco maior. Né? Sim, sim. E, Mauro, como que a Draytec enxerga esse contexto aí no cenário brasileiro? Quais são as demandas mais comuns que vocês veem nas empresas brasileiras? Hoje, como o Rogério bem disse, né, todas as empresas estão conectadas. Ou seja, você está conectado com a internet. Praticamente hoje, 24 horas por dia. A gente sai da empresa, está no celular e está sempre conectado, está sempre falando. Com relação às empresas, qual que é a maior demanda delas? Estar conectado. A empresa tem que estar conectada. Hoje em dia, a gente vê que todos os serviços públicos, o governo, fabricantes, os seus pedidos, agendamentos, tudo é pela internet. Tudo passa por alguma conexão de internet, ou mesmo quando a gente usa aplicativos de mensageria, você tem isso instalado nos seus computadores, nos seus celulares, então estamos sempre conectados. Então, o que as empresas mais buscam? Estar sempre conectadas. E isso demanda talvez muito mais do que apenas um link de internet. Então, hoje a gente vê que a demanda crescente é de links mais velozes, né? Cada vez links mais velozes, né? E mais de um link de internet. E quando a gente fala de mais de um link de internet, a gente também orienta sempre, né, as empresas, se possível for, né, links que passam por meios físicos diferentes. Que não passem pelo mesmo poste na rua, pelo mesmo shaft do prédio, né, para que a gente consiga ter uma redundância desse link. Então, hoje, a demanda mais importante das empresas é estar conectado. Né, estar conectado com segurança. Então, aí nós vamos entrar nessa parte realmente de segurança, né? Onde a gente vai entrar e desmistificar um pouco isso, né? Que é possível a gente estar conectado, né? E tentando nos precaver, né? A gente sabe que nada é 100%, mas a gente sempre tenta dificultar o ataque de um hacker, né? Então, eu acho que é isso que as empresas hoje buscam, né? Isso que o Mauro contou, tem um caso que aconteceu conosco na Terabyte. É um escritório na Vila Olímpia, e um caminhão foi e derrubou o poste na frente do escritório. E o cara tinha 2 links, só que os 2 links eram no mesmo caminho. Desconectou a empresa inteira. Então, é bem pertinente. Acontece. Parece que não, mas acontece. Né? Tem que tomar esse cuidado também. Legal. E vocês veem se tem alguma questão aí relacionada ao porte da empresa? Porque muitas vezes quando a gente fala de empresa pequena, o pessoal tende a pensar, mas né, uma empresa pequena, operação pequena, isso aí é só preocupação de empresa grande. Como que vocês veem isso com relação ao porte das empresas, principalmente aí para as médias e pequenas empresas? Hoje isso é para todas as empresas. Hoje é da pequena à grande empresa. O que muitas vezes você vai ter são links diferentes, links dedicados, links mais velozes, né? Mas todas as empresas, desde a pequena até a grande empresa, quando ela começa a sua atividade, ela já tem que estar isso previsto, um link ou, com certeza, mais de um link de internet, fazendo o balanceamento entre esses links, né? Para que você esteja sempre conectado. Acho que isso é o principal recado. Quando a empresa vai começar um negócio, ter um ou mais links de internet. Exatamente. Hoje em dia, até em casa. Tem casa que já tem 2 links, porque tem muita pessoa que trabalha de casa. Exatamente. Sim. Então, se acabar a internet do provedor 1, tem um provedor 2. Sim. Então, já existe isso, já vendemos solução para residência. E a demanda do 5G Isso. também, né? A performance está chegando a cada vez mais velocidades, né? E uma tecnologia wireless, né? Que facilita também os dispositivos nos home office. Sim. Então, hoje nós temos dispositivos, roteadores, firewalls, que eles admitem você colocar um chip dentro dele. Legal. Então você já vai ter o 5G fazendo essa parte de load balance, já tendo essa redundância e de um meio físico distinto. Diferente, né? do cabo. É diferente do poste. É do cabo que você bater no poste, não tem problema. Pode ter 10 cabos, tá tudo no mesmo lugar. Exatamente. Não adianta nada. Ou mesmo as soluções hoje que já estão mais acessíveis de satélite.
Sim. as satelitais, né? A gente tem aí vários clientes, né, que utilizam a tecnologia, inclusive pela mobilidade. Existem recantos desse Brasil aqui que a gente só tem satélite, né? Então, as pessoas utilizam os nossos equipamentos para fazer, inclusive, balanceamento de links de satélites também. Bacana, bacana. Muito interessante o que você mencionou, Mauro, que até vai em linha aí com a pergunta que eu ia fazer, que seria mais para você, Rafael. Que você que acompanha, né, normalmente aí de perto a estruturação, né, o estudo dos cenários, a estruturação das soluções aí junto com os clientes da Terabyte. Qual que é o primeiro passo que você toma para entender as necessidades das empresas e como que funciona aí esse processo inicial do primeiro diagnóstico? João, o processo é simples, né? Um bate-papo com o cliente, você já consegue levantar as necessidades, né, que ele precisa ali para resolver as questões. Se passar, né, se colocar na posição da empresa também é interessante. Então, entender o fluxo de trabalho, o nicho de mercado que ela atua, se colocar mesmo na posição, vai te ajudar na indicação da melhor solução. Então, se tiver todos esses pontos mapeados, a sua chance é mínima de erro, né, na indicação de uma solução para esse tipo que o cliente esteja precisando. O Rafael nos ajuda nessa hora de entender a necessidade do cliente, né? A parte de quantificação é importante. Então, qual é o tamanho desse cliente, qual é o tamanho desse cenário? Uma coisa que ele falou que é super importante é entender também o que aquela empresa faz, não é só o tamanho, né? Qual é o tipo o negócio dia a dia do cara, negócio dele. Se ele tem mais risco, menos risco, né? Então, isso o Rafael nos ajuda bastante a entender caso a caso, conversar com cliente por cliente, fazer essa quantificação, levantar para apresentar sempre a solução adequada, né? Hoje o que a gente fala de quantificação, né, João? Antigamente, cada pessoa tinha um computador, aquele computador estava no cabinho de rede, era fácil da gente calcular. Hoje não, uma pessoa entra, ela tem às vezes um computador da empresa, um notebook, um celular, quando não tem um outro celular. Né? Exatamente. Cada um desses caras é um recurso que está usando a nossa rede. Então, tudo isso faz parte dessa conversa, faz parte desse approach que o Rafael contou aí, que a gente faz com os clientes. Legal, legal. E realmente tem essa questão, né? Muitas vezes tem algumas empresas, né, que elas não têm um ambiente de trabalho tão fixo, né? Então, por exemplo, o pessoal pode estar, sei lá, vai para o refeitório, mas quer fazer uma reunião ali, juntar o pessoal no refeitório, vai receber alguém, já conversar ali na recepção. Então, tem toda essa mobilidade e dinâmica, que também precisa ser, sim, né? E o que é interessante, que você também tocou num ponto bem interessante, João, essa mobilidade e não, geralmente, pode estar todo mundo no escritório. Sim. Né? A gente sabe que depois que aconteceu a pandemia, ficou muito mais comum o home office, né? A gente vê muitas empresas que ainda adotam o sistema, né? E a conexão com a empresa da internet da casa, né? Do usuário doméstico conectando com a sua rede empresarial. Ou seja, você tem que ter um cuidado porque é uma porta de entrada também de algum ataque, de alguma coisa, né? Então, a gente tem que estar sempre preocupado com essa segurança. Então, existe recursos, por exemplo, um túnel de VPN fechado entre a empresa, né, e a casa do funcionário, né, onde você restringe, né, você coloca uma segurança, uma camada a mais para essa pessoa acessar, né, o servidor, para acessar a empresa. Temos casos, inclusive, que a navegação da internet sai toda pela empresa. O cara pode estar em casa, mas quando ele está no ambiente empresarial, ele vai sair pela internet da empresa, controlada pela empresa, para tentar evitar a segurança, né, dos dados, das informações que estão sendo trocadas. Não é porque ele está em casa que ele está menos vulnerável. Muito pelo contrário. Ele está mais vulnerável. Até mais, né? Muito mais. Quando a gente fala com o pessoal de segurança é assim, né? Sim. Tá falando de conexão e falando, onde vai? Eu vou te dar a conexão, mas você vai passar aqui pela por onde minha porta isso para eu garantir. O Mauro é ativo com isso. Ele não, percebe. Não, isso aí é muito importante. Com a extensão do home office, né? Sim. A rede empresarial ela se estendeu para casa. Exatamente, é uma grande rede. Virou uma coisa única, né? E ele tem que olhar também aquela outra ponta. Não é só olhar esse lado da empresa. Sim. Tem que olhar também a ponta do usuário. Né? Então, também. A brecha. Porque muitas vezes as pessoas, né? Principalmente os caras estão em home office, ele também, mesmo que ele não esteja, mas ele leva o computador da empresa para casa.
eles fazem muitas coisas pessoais no mesmo computador, né? Pode, às vezes, fazer uma compra ali, acessa alguma coisa da vida pessoal pelo computador da empresa ou pela rede da empresa. É isso mesmo. Isso aí, aumenta o risco. Aumenta o risco, porque O você nosso não... risco. Exatamente. O risco da empresa e dos dados que estão sendo trafegados ali dentro, né? É isso mesmo. É bem... Exatamente. E considerando que não tem, né, exatamente uma regra única aí para configurar uma infraestrutura de TI, como que as empresas precisam proceder para desenhar essa topologia de redes de uma forma personalizada, que seja adequada aí para as necessidades específicas de cada negócio? O primeiro passo é ter uma abordagem estruturada, né? Entender também ali o que vai ser necessário, entender as necessidades principais que o cliente vai exigir, né? Entender também as suas metas de curto a longo prazo. E aí, em cima dessas informações, você consegue mensurar, né, e desenhar essa topologia com os detalhes principais aí. Né? Essa pegada do Rafael é interessante, cara, porque também não adianta a gente desenhar um cenário hoje sem pensar como o cara quer estar dali a um ano. Exatamente. O investimento inicial a gente dele. está olhando para um escritório, hoje tem 30 pessoas aqui dentro. Mas eu estou nessa curva de crescimento e pretendo ter tantas pessoas em curto prazo. E aí, o que o Rafael falou é super importante, porque a gente tem equipamentos que a gente pode dimensionar hoje, fazer o cara comprar hoje, falar, amigão, então você já compra esse cara hoje, e equipamentos que a gente não precisa comprar hoje, mas a gente já está organizado. Uma antena Wi-Fi, por exemplo. A gente sabe que 2 antenas vão dar conta desse cenário atual. Porém, quando o cara crescer, a gente precisa de 3, 4 antenas. Então, a gente já estrutura o switch que vai controlar aquela antena para quando o cara for aumentar, não precisar trocar tudo. Exatamente. E esse lance é bem legal, Rafa. É bem legal de pensar a longo prazo. Porque que não você mensura, né, uma quantidade X prevendo esse crescimento e evita, né, gastos dobrados no futuro. Sim. Então, você põe um equipamento muito justo, uma solução muito justa agora, provavelmente você vai ter um custo adicional daqui a um X tempo. Que pode ser um prazo pequeno, pode ser um pouquinho maior, mas ele vai ter um segundo gasto. Então, a gente já consegue prever algo para que ele tenha um investimento inicial ali e que vai durar um bom período, né, nessa sua estrutura. Essa topologia mesmo vai ser desenhada com aquela conversa inicial que a gente falou, com esse bate-papo, com essa necessidade e com essa visão de futuro. Que o Rogério sempre fala, né? É sempre um bate-papo com o cliente. Muitas vezes você pega alguns insights num bate-papo. O cara te solta alguma coisa e fala, calma aí, então você está pensando nisso, temos que prever isso, né? Então, a gente tem que entender toda a infraestrutura, né? Aonde ele está, se ele tem um parque legado, se ele está querendo aumentar essa infraestrutura. Então, a gente tem que entender o cliente, entender o negócio dele, temos que entender todo o risco envolvido, né? Para daí sim dimensionar isso, né? E nós estamos sempre junto com o Rogério e com a Terabyte para que eles precisarem, né? O que eles precisam, a gente está sempre junto com eles, né? Para tirar as dúvidas, para tentar ajudá-los no que for possível. É isso mesmo. Acompanhamento técnico, comercial, né? Tudo bem próximo para que a gente consiga entregar o máximo para os clientes. Né? Acho que isso que é um diferencial nosso, né? A gente como fabricante, a Draytec, ela tem isso, né? De estar sempre próximo, sempre junto aos nossos parceiros, junto, principalmente aqui a Terabyte, né? A gente está sempre junto com eles, ouvindo a necessidade deles, muitas vezes levando para a fábrica. Né? A fábrica ouve muito a gente, isso é interessante. A Draytec é uma empresa em Taiwan, né? Eles são bem abertos, né, a esse tipo de coisa, as soluções de firmware, que o grande segredo da Draytec está no seu firmware. O DryOS, que é o sistema operacional que está dentro dos equipamentos Draytec, nos seus roteadores, firewalls, switches, access points, né, é o segredo. É um sistema operacional próprio, onde ela domina o sistema operacional, né? Então ela consegue ajudar as empresas, ajudar os nossos integradores, ajudar os nossos parceiros nas melhores soluções. Isso é legal. E a capacidade de mudança, né? Que você colocou, né, Mauro? Como um sistema que é próprio, então, a hora que se identifica algo que pode vir a melhorar, é rápido. É rápido, exatamente. Eles são rápidos, realmente. Isso é legal. Eles são ágeis, né? Isso é bem legal. E eles estão sempre juntos. Se precisar de uma intervenção da fábrica, também no cliente, também a fábrica intervém junto conosco, junto com a Terabyte, no cliente. O cliente nunca fica descoberto. Eu acho que isso é uma coisa, é uma qualidade, né, que a gente sempre preza. A gente está sempre junto
com a revenda, sempre junto com o nosso parceiro. Nós nunca abandonamos o parceiro. O cliente final, ele, quando adquire uma solução Draytec, ele não está ganhando só o time de apoio da Terabyte. Sim. Ele ganha o time de apoio da IK1 e da Draytec, né, a fabricante. Então, são 3 times prontos para dedicar todo o esforço necessário caso seja, né, preciso. Sim. Então, E a isso que Draytec- vale, né, às vezes, apontar, né? Que muitos outros players não têm todo esse apoio. Né? Então, Ela está em mais de 70 países, mas ela olha o mundo inteiro. Sim. Ela olha com carinho cada cliente pontual. Cada cliente pode ficar tranquilo na hora que adquire uma solução Draytec, que ele vai ter o apoio da fábrica. A gente, Legal. isso é certeza absoluta. Isso a gente usa, viu, João? Vou te falar que ontem eu mandei mensagem pro Rafa, falei assim, Rafa, me ajuda aí, abri um chamado assim, tinha um cliente que estava oscilando muito o link e o sujeito falou, não, é o nosso firewall que estava ali, né? Aí eu falei, pô, pode ser, mas pode não ser, então a gente precisava fazer uma avaliação. Rafa, me ajuda aí. Aí ele corre atrás, põe um técnico da IK1 ou Draytec, quando necessário, junto com o meu técnico, conectado no cliente. O cliente nem sabe. Eu acho que esse ponto é legal que você falou. O cliente nem sabe, mas tem uma gama de profissionais ali para apoiar o cara e resolver na hora, entender o que está acontecendo, dar a solução. E aí vem o lance que o Mauro falou. Se necessário, até mudar o sistema operacional, né, que é o firmware, quando a gente entende uma necessidade. Sim. É bem legal, cara. E a gente usa. Legal. Não, isso é muito bom. E tudo isso se apoia lá naquele começo, né? Que você mencionou, de bater aquele papo e entender não só a parte técnica, mas também entender o negócio, entender o que está por trás. Às vezes, tá falando, o cara tem ali uma fábrica, uma indústria, mas tendo uma conversa aberta, você identifica, puxa, mas o cara tá para fechar um baita negócio, para exportar, então daqui 2 meses o cara vai ter uma demanda muito maior. Já vamos ajudar, apoiar e não só atender o agora, mas se preparar para o futuro. Né? E esses bate-papos acontecem nos lugares mais espontâneos, né? Nem sempre é dentro de uma sala de reuniões, né? Às vezes num café, numa água que você vai tomar junto com o cliente, é onde que você aborda esses assuntos e ele flui naturalmente, né? E às vezes muitos não dão valor num bate-papo desse nível, mas é ali mesmo que se desenha um projeto. Você descobre que o cara vai dobrar o tamanho ano que vem, né? Opa, peraí. Às vezes nem ele tem essa visão. Para ele, a solução que ele for comprar agora já vai atender ele por 20 anos, um exemplo. Isso. Né? E aí é onde você tem a oportunidade de mostrar para ele que não. Né? Então, vai te atender até X, né? Se você quiser até Y, a gente precisa mensurar algo diferente disso. E a gente clareia para ele as ideias. Esse ponto de 20 anos que o Rafa falou é verdade. É uma coisa que a gente sempre... A gente brinca. A gente brinca, realmente. teve uma reunião, se encontra e fala... com o Mauro e falou assim, cara, esse equipamento ele não quebra. Ele não quebra, não estraga. É literal, é um absurdo, assim, ele não estraga. O que acontece hoje, que a gente estava discutindo, é que o equipamento que foi desenvolvido há 10 anos atrás, ele não tem mais capacidade de lidar com os links novos, mas ele está funcionando. Sim. Então, às vezes, é difícil até a gente convencer o cliente que ele tem que trocar. Fala assim, cara, você tem que trocar. Pô, mas está funcionando, funciona direito, faz o balanceamento, faz a minha segurança. Mas ele não vai dar conta do link que você está contratando. Isso é verdade, 20 anos é verdade. Como ele é construído, né? A Draytec, ela preza muito pelos componentes que são colocados dentro dele. Então, não é um equipamento descartável. Né? Sim. Ele é um equipamento robusto, que é para durar, né? E é um equipamento que foi feito para a segurança da empresa. Então, a empresa não pode pipocar. A empresa não pode ter, será que vai falhar? Será que hoje, amanhã, depois? Não. A gente é um equipamento sempre bem robusto, extremamente robusto. E fica ligado 24/7 E fica ligado também, sempre, né? todos... A maioria das empresas 100% ligado. Né? Sim. E mesmo tendo essa robustez, a Draytec tem mecanismos de redundância. Então, você consegue fazer uma redundância de hardware. Exatamente. A um ponto importante. de, se o equipamento travar por algum motivo, o segundo hardware entra sem ter a operação de algum técnico. Então, a Terabyte ela apareceria no ambiente para identificar o porquê que travou aquele equipamento, mas a empresa não estaria parada. Não parou. A operação está fluindo. Isso é um desenho legal, que o Mauro falou no começo. Tem empresas que tem que ter 2 links. Tem empresa que tem 5 links e 2 faros. Entendeu? Então, eles vão funcionar em paralelo. E isso é um outro nível de segurança, outro nível de empresa, obviamente. Mas a gente pode ter 2 equipamentos funcionando e um monitora o funcionamento do outro. Quando um parar,
o fulano que está lá dentro, ele nem sabe o que está acontecendo. Para o usuário, se você for fazer uma análise mais fina ali, ele vai perder 3 pacotes. Para quem é da parte técnica, Explica o que é pacote. O cara, ele não vai sentir. Ele não vai sentir. Ele não vai saber o que está acontecendo. Agora, para quem é mais técnico, vai perder ali 3 pings, pum, já subiu o novo equipamento. Então, o usuário ele vai ter uma oscilação breve, assim. Ele vai carregar a página de internet, mas o vídeo dele vai dar uma paradinha, mas vai continuar. Já fez a troca do O equipamento. que já acontece normalmente, né? Já acontece normalmente. Vamos ser bem francos, isso aí acontece Então, o ou tempo seja, é uma troca muito rápida e a operação da empresa não parou. Então, Sim. o core business dela está rodando, né? O faturamento está seguindo. Sim. Isso que é a conta também que muitos não fazem, né? É verdade. O tempo de ficar indisponível. todo. Exatamente. Porque Né? ele deixa de faturar. Quando para, o cara ele dá valor. Que daí o Rogério deve ouvir lá A gente os chamados tocando, os alarmes tocando dentro da Terabyte lá, o sistema de chamados suando, o cliente parado, o desespero acontecendo, o que houve, o que aconteceu, né? E aí a gente fala, lembra daquele investimento que eu falei para você ter o seu segundo file, que você já passou de 200 usuários e está demandando muito? Então era para evitar esse problema. Essa conversa de hoje. É bem isso mesmo. E um termo que a gente falou aí, né, foi topologia de redes, né? E exatamente como você mencionou, Rogério, que os equipamentos continuam funcionando, mas os links evoluíram, né? E essa questão das redes aí, da topologia de redes, evoluiu muito, né, nos últimos anos. Sim. E, inclusive, se tornou um recurso crítico, né? Hoje em dia, o Wi-Fi é uma conexão aí inquestionável para todo o ambiente empresarial. O que mudou nas exigências dos equipamentos aí, seja os roteadores, as antenas, em termos de desempenho e de segurança, e qual que é o impacto disso para as empresas? Mudou significativamente, né? Hoje falamos muito de IA, nuvem, né? Então são pilares interessantes, mas se não houver uma boa infraestrutura, nada disso funciona, né? Então os equipamentos eles se modernizaram, tem componentes sólidos que nem o Mauro citou na pergunta anterior e com uma performance absurda, né? Justamente para atender esses cenários. E isso em paralelo, né? Abrange todo o mundo corporativo, né? Então, indiretamente, as empresas se beneficiam com soluções mais robustas, mais ágeis, que entregam mais segurança, né? E aceitando cada vez links de maiores performance, né? Então, isso, no geral, contribui indiretamente para as empresas. Eu acho que esse lance do Wi-Fi, né, mano, que a gente é mais antigo, assim. A gente tinha rede com cabo coaxial ali, né? Exatamente, aquelas redes. Mas Ponto a ponto você tem que checar o cabo. Exatamente. Rede anel. A moça derrubava a bolsa. Nossa. A gente tinha empresa que já era cliente nosso. A gente abriu a Terabyte em 97. Era um galpão enorme. E no servidor tinha 3 placas de rede. Cada placa de rede servia a um andar da empresa. Um anel. Então era um anel. A moça chegava com a bolsa, voltava atrás do computador e aí desplugava um cabinho. Só fazia isso aqui, ó. Parava aquele andar inteiro. Meu amigo, tinha que ir testando ponto a ponto, não. Tinha uma estratégia que a gente usava ali de testar nos meios. Você ia pegando para achar. Então, a gente vem dessa época, né, cara? Desse tipo de realidade. E você falou de Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi, se a gente voltar, não precisa muito, 10 anos atrás, não se falava de Wi-Fi para trabalho. Tinha ali o Wi-Fi, quando começou o celular, esses smartphones, smartphones foram... para o cara se manter ali conectado. Mas não se pensava em usar o Wi-Fi para trabalhar, para conectar numa rede com domínio. Não. Isso é coisa recente, cara. E mudou muito, evoluiu muito a questão de segurança. As primeiras redes Wi-Fi, a senha nem era criptografada. Então, qualquer garoto ali punha um programinha e conseguia pegar a senha do vizinho. Nunca fiz isso, tá? Te contaram. Me contaram que era programinha, possível. Que era possível fazer Você foi ver, né? Não, eu não Chegou vi. a ver, né? Eu só ouvi, sabe? Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se é verdade. E a senha era aberta, cara. Então a gente conseguia fazer. Aí evoluiu o protocolo lá, o primeiro protocolo de comunicação de Wi-Fi. E foi evoluindo. Hoje, se a gente falar numa empresa... Eu já fui em vários casos que o cara fala assim, não, eu não vou ter cabeada, só o Wi-Fi. Você fala, não, amigo, calma, vamos deixar alguns cabos ali e tal, porque o cabo ainda é 100% estável. O Wi-Fi, ele sofre oscilações externas, né? Por mais que seja, que tenha evoluído, que está melhor,
esse sinal Wi-Fi ele está competindo com vários outros. Exatamente. Né? Então, mas houve uma evolução absurda e hoje não se pensa numa empresa que não tenha um Wi-Fi decente, seguro. Voltar a bola para o Mauro, né? Tem que seguro. Não esqueci da segurança, mas tem que ter um Wi-Fi ali dividido, a rede do cliente com a rede da operação, às vezes outras redes, dependendo do tamanho da empresa. Então, mas a evolução do Wi-Fi foi muito significativa. Muito. Eu acho que o que o Rogério falou é o ponto de mudança, o ponto que foram os smartphones. Eu acho que é ali que começou a andar, parece que paralelo, para e passo. Ou seja, o smartphone evolui, a rede Wi-Fi evolui, o smartphone evolui, a rede Wi-Fi evolui. Então, você precisa cada vez mais velocidade no Wi-Fi, porque o smartphone já é um computador de mão, você já faz tudo nele, né? Sim. Então, a gente vê que realmente a evolução, elas estão atreladas uma à outra, né? Eles são sempre, os tablets, todos eles vão todos juntos, né? Então, a evolução foi enorme, né? Tem até com notebooks que nem tem a porta, né? Já não tem Air, mais. por exemplo, Já nem não tem tem. mais. Infelizmente. Já não tem mais, infelizmente. Infelizmente. Hoje a porta Ethernet é um acessório. Exatamente. Você compra como acessório. Sim. Que era obrigatório, virou acessório. Você vê que o Mauro é de segurança, que ele não usa nem tablet, ele só usa no na papel. folha. Né? Exatamente. De repente acontece alguma coisa. Um apagão cibernético nós temos. Né? Legal. E tem até uma questão aí de Wi-Fi que eu conheci quando eu estava conversando com vocês antes do episódio, que é o Mesh. Né? O que é essa questão de... É um tipo de rede Wi-Fi diferente? Como que é isso? É uma aula de dança que o Rafa fez. Nossa. Né? Não é essa? Não pode divulgar isso aí. Vai derrubar o vídeo no YouTube, hein? Isso aí que vai bombar, hein? Vai fazer a dancinha agora. O Mesh ele é um conceito em malha, né? Um conceito, vamos falar assim, um conceito perfeito da conectividade sem fio. É um ponto onde você pode conectar o seu dispositivo wireless, né? E ter toda a mobilidade, garantindo uma boa, sem uma perda de conectividade ali, né? Então você anda por vários ambientes e a sua conectividade vai estar sempre num nível bom e excelente. Então você não tem aquela perda de sinal para migrar para um outro access point. Então ele gera uma transferência de dispositivos automatizada e melhora na experiência do usuário. Então o usuário vai estar sempre com uma conexão excelente, né? O vídeo dele vai estar rodando 100%, ele pode sair falando no celular, no WhatsApp, né? Falando mesmo a ligação, né? E migrar de setores da empresa que não vai ter essa perda de voz, né? Então, assim, é uma tecnologia muito interessante e garante também uma cobertura maior do ambiente. Aqueles ambientes que têm uma infraestrutura não tão boa, né? de cabos, né? E você precisa interligar e espalhar esses access points pelo ambiente, o Mesh também é uma ferramenta que auxilia nesse ponto. Um ponto legal, João, só para complementar o que o Rafa falou, hoje as antenas elas têm várias frequências, né? E o Mesh ele faz com que a antena fale nessas várias frequências. Então tem uma frequência que é mais longa, né? Que atende a distância, mas não é tão veloz, e tem uma outra frequência 5G, ela é mais curta e mais veloz. Essas antenas Mesh, elas vão se falando entre elas e elas fazem essa área de cobertura. O que acontece? Quando você está com o seu celular andando andando por uma empresa, a antena identifica qual a melhor antena que está falando com o seu celular naquele momento. Então, não é mais uma incumbência do seu celular de falar, olha, eu estou conectado nessa antena, se eu andar para lá, eu tenho que conectar na segunda antena. Né? E às vezes isso não acontecia antigamente. Então, o sujeito saía de uma sala de reunião que estava conectado naquela antena, ia para a sala dele e o celular dele continuava conectado na primeira antena que estava lá na sala de reunião. E aí chamava a gente e falava, não tá bom, não tá bom. Aí o Mesh, a nova tecnologia, isso é uma evolução, obviamente, faz com que a própria antena identifique aquele equipamento está na rede, então ele foi autenticado, ele está na rede e ele está muito mais próximo do ponto B do que do ponto A. E a estrutura ali por trás faz com que ele passe a responder pela antena B. Então, é uma evolução aí bem transparente bem para o usuário, né? Sim, o usuário, a experiência é... Ele nem sabe nem de tudo sabe isso tudo que a isso. gente faz, né? Então, ele só vai olhar, vai ver o sinalzinho cheio e continua. Muito bom, muito bom. Bom, e as empresas dependem hoje em dia totalmente da conexão com a internet, né? Isso é uma coisa... Não tem nem como a empresa basicamente existir hoje. Acho que se não tiver
conexão com a internet. E aí, em qual momento que a contratação desse segundo link, ou às vezes até mesmo de mais equipamentos, né, de hardware, ou então links de provedores diferentes, em que momento que essas questões se tornam essenciais para garantir a continuidade dos negócios? Qual que é o ponto de virada ali que a empresa fala, olha, preciso ter essa estrutura? Pela própria experiência do usuário, né? Então, ele mesmo já vai alertar que ele vai estar precisando de uma boa conectividade. A necessidade. Né? E hoje você tem portais na internet, portais simples aí que você pode acessar do seu próprio celular e fazer uma checagem de performance do link, ver se ele está chegando nas velocidades que você contratou, que é o mínimo necessário, né? E se essa velocidade estiver chegando e mesmo assim não estiver atendendo a estrutura, aí tem que migrar para um segundo nível de contratação de um segundo link ou aumentar as performances para atender o cenário. Então, você tem desde portais da internet que faz essa checagem para você de uma forma mais simples, mas te entregam até um PDF com um relatório bem detalhado, que é o Brasil Banda Larga, por exemplo, né? Te traz um relatório bem completo. E você tem também mecanismos que você pode adaptar dentro da empresa, né? São sistemas, né, que fazem essa checagem e te traz também todo um relatório bem detalhado mesmo, né, da onde você precisa melhorar. Então, a Draytec, ela tem um Vigor ACS3, né, que você consegue ter toda essa dimensão de uso, né, o que você usa mais na sua estrutura, se você tem, por exemplo, funcionários que utilizam mais o YouTube ao invés do RP da empresa, então você tem um problema. Então, você consegue trabalhar no Firewall, ter um controle de usuário ali para evitar esse tipo de consumo, né? Mas ele vai te trazer tudo que você consumiu na infraestrutura, trazer um gráfico, e aí você vai saber se realmente é necessário migrar para um segundo link ou não. E aí tem outros sistemas livres, que são gratuitos, né? Que é os Zapier, o PRTG, que também você consegue ter uma noção, né? E definir ali essas estratégias. Para o monitoramento, né? O que o Rafa falou. Então, a gente tem que... a pergunta que você falou é interessante. Quando que o cara precisa do segundo link? É quando precisa. É a necessidade do dia a dia. Muitas vezes a gente vê uma empresa pequena, cara, o cara começando hoje, ele vai ter o modemzinho da operadora ali e tá bom. Aí ele cresceu, tem 20 pessoas no escritório, ele fala, opa, peraí, agora 30 pessoas vezes 3 ali, que a gente já falou de dispositivo. Essa banda não está me dando conta da necessidade que eu tenho. Né? Sem entrar no mérito do YouTube ali, do que o Rafa falou, que é verdade. Mas vamos entender só a quantidade. Aí esse sujeito vai sentir a necessidade de falar assim, não, eu preciso ter... Ou aumento uma banda, assim, depende do tipo de provedor, ou eu contrato uma segunda. Que aí a gente já ganha a redundância que o Mauro falou lá no começo, que é exatamente de a empresa estar conectada. Então... o que vai fazer, né? O que vai motivar isso? É a empresa crescendo ou o tipo do negócio. Então, se o cara é um cara que tem que estar conectado ali full time, pode ter 3 pessoas no escritório ou na casa, como eu citei, o cara já tem a necessidade do segundo link. Vai depender ali do dia a dia do cara. A gente está bastante acostumado com isso. E também o uso desses links, né? Eu acho que daí também, como o Rafa falou, o monitoramento desses links e saber o que está passando por ele, né? Então, a gente daí, quando a empresa começa a crescer, deixa de ser somente os sócios, né? Já tem um funcionário, então o cara já vê a necessidade de controlar o que está sendo acessado, muitas vezes. Para que isso? Não é uma restrição, é para você otimizar o link. O link está ali para servir aos negócios da empresa. Então, o que você começa a fazer? Criar barreiras para o funcionário focar no serviço, usar esse recurso, que é o link de internet, para a sua atividade fim, né? Então, daí entra o quê? Entra, por exemplo, um filtro de conteúdo, onde você vai colocar o que o funcionário pode acessar, né? E você não vai deixar a rede aberta, onde ele pode estar jogando nas bets da vida, acessando alguns conteúdos inapropriados, né? Então, você consegue, através dos firewalls, né, você bloquear já isso e otimizar os links, né? Isso é uma coisa importante, porque não basta você apenas aumentar o número de link. Você também tem que gerenciar esses links. Saber usar, a gestão, né, do link, né? Que é importante, né? Você tem que gestionar o recurso. É a coisa mais... Senão você vai pôr um link, 2 links, 3 links, 4 links e fala, caramba, eu não consigo dar conta. Ou muitas vezes você está vendo também os servidores lá em cima. O que o cara está fazendo?
está minerando criptomoeda dentro do servidor. Entendeu? Aí começa os problemas. O cara está vendo vídeos, né? O cara está fazendo algumas atividades que não tem a ver com a empresa. O cara está lá postando o dia inteiro lá nas bets. Poxa, não é isso, né? E hoje os Farios, inclusive a Draytech, ela é bem mais flexível nessa questão de bloqueios, né? De restrição de acesso. Então, você pode dedicar o uso 100% profissional do link durante o horário comercial. Isso. E no horário do almoço do funcionário, você pode deixar o link liberado. Tudo isso automatizado, né? Sem precisar ter um técnico disponível para toda hora ligar e desligar a regra de Firewall. Não, você não precisa fazer dessa forma. Então, você faz uns agendamentos onde... Qual que é o horário de almoço da galera? Da meio-dia às 2 da tarde? Então, esse horário vai funcionar o YouTube, vai funcionar as bets, que o Mauro citou, né? Então, o pessoal vai poder usar ali no modo recreativo, né? Acabou o horário de almoço, volta-se o perfil profissional, só aqueles sites permitidos ali para a instituição vão operar, né? Sim. Legal, muito bacana. Bom, a gente já entrou aí, né, nessa questão aí de avaliar, né, a capacidade, a velocidade. Só uma dúvida. Simplesmente contratar um segundo link não significa contratar mais velocidade, né? Essas coisas não são a mesma coisa. Né? Depende. Alguns equipamentos, algumas soluções, né, elas permitem você fazer somatória de links. Então, depende de você contratar um link com a mesma taxa de transferência, ao colocar em um dispositivo ele faz a somatória. Mas existe um porém nisso tudo, né? Essa somatória de links ela vai funcionar apenas para conteúdos não criptografados. Então, hoje, 99,8% da internet é criptografada. Então, você não consegue fazer a somatória. Não é nem questão de a deficiência da solução. Não, não é. É a tecnologia, é a topologia, é a definição do protocolo que exige que você só use um link. Então, ele não deixa você usar os dois links simultâneos. Então, você pode ter um problema. Mas o recurso ele existe. Se você não for usar conteúdo criptografado, você tem uma somatória de banda. Então, por isso que eu falei que é relativo. Sim, sim. Mas devido a essa porcentagem de conteúdos criptografados, hoje em dia você tem que pensar numa performance de link mesmo, né? Certo. Então, não contar com a somatória. O interessante disso, né, é que você pode ter dois links, por exemplo, né, e os links estão em load balance. Os dois links estão ativos. Você não é que você vai deixar um link parado e o outro, quando ele falhar, que o outro vai assumir. Não. Hoje em dia você deixa todos os links funcionando. E o equipamento dá conta disso do que o Rafael falou. Se começou a transação por um link, ele vai acabar naquele link, para não ter quebra da segurança. Então, os nossos equipamentos hoje fazem isso. Então, você tem 2, 3, 4, 5, 6 links de internet, não tem problema. O equipamento, ele gerencia essa forma de conexão, né? Sim. Não vai ter a soma, mas o load balance está garantido. Então, se eu posso estar saindo por um link, o Rogério por outro, o João por outro, o Rafa por outro. Então, não tem problema nenhum. Todo mundo tá na mesma rede, conversando, tal, mas cada um por um link. Por quê? Porque o equipamento tomou a decisão de balancear essas cargas e distribuir isso nos links de internet que estão ativos. Outra forma, você pode também deixar um link como backup. Ou seja, somente quando falhar um link, o outro link assumir. Isso também ele é possível. A gente via isso muito no passado, né, voltando à questão satelital, né, que era muito caro um link de satélite. Né? Então, no passado, só se acionava aquilo em extrema necessidade. Era contingência total. Né? Hoje em dia já não é mais assim. Né? Sim, sim. Não, duas coisas legais aí, né? Primeiro que, para nós, para a Terra, a gente deixa todos os links ativos. Sim. Porque a operadora, quando ela vê que o link não está sendo demandado, ela vai diminuindo a carga do link. Então, experiência. Deixa o link ativo, faz uma regra de balanceamento, como o Rafa falou, quem vai sair aonde e tudo mais. Agora, pegando a questão do pacote criptografado, né? Você não consegue dividir uma coisa que é única. No começo, lá no 2910, quando a gente estava começando as configurações, a gente não sabia fazer essas regras. E colocamos ali um firewall no cliente e o cara começou a usar. O banco não funcionava, cara. Porque a gente não havia feito uma regra certa. Sim. E cada hora ele se apresentava para o banco por um IP diferente. Então, o cara saiu pela primeira internet e aí, como não tinha regra, a segunda tela ele foi com outro IP, o banco cortava. Aí o banco cortava, aí ligava para ele, olha, está acontecendo alguma coisa, não está funcionando o banco e tal.
Até que a gente acionou o pessoal da Adreitec para entender. Falou, não, amigão, ó, esse tipo de comunicação você tem que fazer, não pode deixar com o balanceamento aberto, né? Faz pela sessão, fecha ali e funciona. Então, casos reais. Isso aí foi há muito tempo. Há bastante tempo, né? 2910 é o equipamento aí, já estamos falando de mais de 10 anos aí. Hoje Mas está funcionando aí. Hoje a galera reclama do Instagram que não funciona, veja bem. Era o banco, né? Hoje o Instagram é até mais importante do que o banco. Isso é verdade. Sim. Bom, tem um equipamento que muito se fala, que são os switches, né? O switch. Em que ponto que entra esse tal de switch de rede? Você pode explicar o que é o switch e por que ele é importante para as empresas? Bom, João, o switch ele tem um papel central na infraestrutura de redes, né? O foco dele é fazer a ligação de vários dispositivos que estarão na mesma rede LAN, né? E fazer com que os pacotes sejam encaminhados entre esses dispositivos, trabalhar ali com uma parte de segmentação de rede, né? Reduzir os congestionamentos. Então, esse é o papel principal, né? O que muitos ainda não dão muito foco nesse tipo de solução. Mas ele tem um papel hoje fundamental. Em que sentido? Hoje ele pode garantir, além desse básico que eu já comentei, ele também tem outros tipos, né, de situações ali, que ele vai melhorar o desempenho da rede, ele vai aumentar a escalabilidade desse ambiente, né? Você vai ter também ali toda uma camada de segurança atrelada, então você vai conseguir trabalhar com VLANs, com regras de controles de acesso ali de porta física mesmo, né? Você vai ter filtros de DDoS já na LAN, né? Então uma camada adicional além do firewall que já vai estar fazendo esse papel, você tem uma outra camada na distribuição de redes, né? E com isso ele acaba melhorando todo um contexto geral da infraestrutura. Você vê muitas empresas pegarem alguns switches que não têm um gerenciamento, né? Mas hoje um switch gerenciável ele é primordial na infraestrutura. Ainda mais com essa parte de segurança que a gente vem focando aqui, né, até no nosso bate-papo. Ele vai te trazer uma visão geral, você vai ter um controle de fluxo mais avançado, um gráfico mais detalhado nessa parte de você saber se o seu link está sendo usado de uma forma mais adequada. Então, assim, um switch bem dimensionado, cara, ele te ajuda... E bem configurado. O mais também. importante é a configuração, porque é o que o Rafa bem disse, né? A parte de você criar as redes virtuais, as VLANs, né? Onde você vai segmentar essa rede, segmentar a sua comunicação VoIP, por exemplo, que são a sua telefonia IP, onde você vai ter as suas câmeras IPs. Então, você consegue segmentar tudo isso, a rede de visitantes. Então, você vai conectar um access point. Como que você conecta esse access point com a internet? Passa por um switch. E, às vezes, esse switch é o que vai alimentar a energia do access point. Ele que é um switch PoE. Então, ele tem também essa capacidade de mandar energia para os access points, para as câmeras IPs, para os telefones IPs. Não é simplesmente você conectar na rede, você tem que também alimentar com energia elétrica, né? Então, os switches também tem essa função também de energizar alguns dispositivos compatíveis PoEs, né? Então, o switch tem hoje uma fundamental importância na rede, né? Onde você faz toda essa parte que o Rafa bem disse de segurança, né? Ele é um elemento de segurança. Não é simplesmente você comprar um switch e ligar os cabos. Ele funciona. É verdade. Você vai liga ele na tomada, coloca os cabos de lá, coloca os computadores, o telefone IP, coloca tudo, funciona. Você vai falar, poxa, legal. Pronto, virou as costas e foi embora. Não, aí entra o trabalho da Terabyte, o trabalho de ir lá, configurar o que vai ser feito, como vamos fazer a segmentação, as VLANs. É um trabalho árduo. É um trabalho que tem que ser feito, né? Que não pode ser ignorado. E quando a gente vê que algum cliente ignora isso, no futuro ele vai ter problemas. E para ele identificar o problema, é um problema muito maior. Sim. Porque ele não sabe aonde está o problema. Então, você tem lá vários switches, porque você pode ligar os switches em cascata. Aí você tem lá 5, 6 switches de 24, 48 portas. Aonde está o problema? Sim. Né? Se ele tiver uma segmentação de rede, uma rede bem configurada, bem estruturada, ele consegue achar isso rapidamente.
A segmentação de rede, ela existe... Vamos falar dos mais antigos aqui, né? Eu até anotei pra gente falar de hub aqui, mas não vamos falar. Não. É o hub. Aí sim, né? Eu o já hub falei da é o rede avô, né? É o avô. É o avô do switch. A segmentação de rede, ela existe, desde um switch Layer 2, assim, dos primórdios, né? E qualquer curso que você faz, não precisa nem ser graduado, né? Um curso técnico mesmo já é abordado esse assunto. E muitos ignoram esse tema de VLANs, né? Mas quando você trabalha com VLANs, você minimiza muito os impactos de uma invasão, de uma contaminação de vírus. Sim. Né? Então, por exemplo, se você tem uma rede de 100 dispositivos, se um deles pega um vírus, os 200 estão contaminados. Quando você trabalha com VLAN, você estrutura. Então, por exemplo, você vai ter uma VLAN para o departamento financeiro, para a diretoria, o comercial. No financeiro vão ter lá 6 dispositivos, na diretoria 3 dispositivos. Então vamos supor que a diretoria pegue um vírus. Vai contaminar 3 máquinas, vai contaminar 200 máquinas. Então o esforço que você vai ter para trazer a empresa para a operação, às vezes a operação da empresa não vai parar, ponto. Mas o esforço que você vai ter tecnicamente é de recuperar 3 computadores e não 200 computadores. E a importância disso que você falou também, Rafa, sobre os dispositivos móveis, né? Você criar uma rede VLAN, uma rede Wi-Fi para visitantes. Não é simplesmente uma identificação, um SSID. Não. Ela tem que ser segmentada. A rede Wi-Fi para visitantes não pode se comunicar com a sua rede interna. Imagina a pessoa chega com um celular contaminado, conecta na sua senha aberta, porque você deu para ele lá a senha do Wi-Fi de visitantes, e essa rede Wi-Fi de visitantes está se comunicando com a sua rede interna. Você vai ter um belo de um problema. Se esse celular tiver, você está completamente vulnerável. Então, o switch entra também nessa parte, né? Segmentando toda a comunicação do dispositivo móvel até a saída pela internet, sem entrar na rede interna do cliente. Então, vem performance, segurança. Exatamente, tudo. Antigamente, quando não tinha tudo isso, o sujeito ainda pegava um cabo, aí ele colocava o cabo para dentro do conduíte, voltava e ligava esse mesmo cabo no switch, fazia um looping. Fazia um looping. Que hoje várias vezes, João, não foi uma nem duas, isso várias vezes. E aí para tudo, para a rede inteira, né? Parava-se. Agora os novos switches já têm essa proteção. Hoje o novo switch já... proteção de looping. Estão me boicotando aqui, estão tentando fazer um looping. Falando de Draytech, você tem 2 mecanismos focados para looping, né? Que é o loop detection mesmo. Então, ele identifica o looping e desliga as portas que estão em loop. Então, para um técnico é mais fácil visualmente identificar onde está o problema. E tem a parte onde também é outro mecanismo que se chama spanning tree. Ele não vai desligar as portas, mas o switch ele vai trazer alternativas internas nele para contornar esse loop e não parar a infraestrutura. Então, às vezes, você vai reduzir um pouco a performance, mas a operação vai continuar. Aí cabe um processo de investigação via log no próprio switch que vai apresentar os alertas, né? E aí você ir atrás e identificar o problema. Mas você tem mecanismos hoje para não parar a operação da empresa. E também switches que eles protegem que você só conecte dispositivos conhecidos na rede. Isso. Que você não chega com o seu computador lá de casa, lá do seu filho, lá da sua filha, pega, coloca lá, liga lá e vou começar a usar aqui na empresa. Não. Não é assim. O 802.1x você consegue fazer uma autenticação entre a porta física dos dispositivos. Então, antes, quando o cara põe o cabo de rede no dispositivo, ele já está tendo uma troca de informações ali, se ele autoriza ou não. Se ele for um dispositivo conhecido, ele autoriza. Se não for, dropa-se. Ele não pega ninguém, não pega nada. Estar dentro da empresa e conectar o cabo, ele não vai falar. Não vai falar. Exatamente, porque daí seria uma invasão interna, né? Que daí os firewalls deixam de funcionar porque você já está dentro já da empresa. O firewall, ele é uma proteção de fora para dentro. Mas quando você tem um ataque interno, que seria, por exemplo, você levar um dispositivo contaminado, né? Os switches também auxiliam nessa proteção, a VLAN, né? Então, tudo isso já é para você minimizar isso.
né? Os ataques internos. Aí estamos falando de um ataque interno que você trouxe, você levou para dentro da empresa. Claro, Você trouxe, né? E acontece muito, né? Sim, Acontece muito. os dispositivos móveis estão aí, né? Então a gente está com o celular e a gente vê pessoas trazendo computadores de casa e ligando na rede da empresa. Pelo amor de Deus, né? Você não sabe o que tem dentro daquele onde foi navegado, o que foi acessado. E o cara pode até ficar feliz, né? Não, mas já tem um notebook, não vou gastar com mais um computador aqui então, para esse tudo cara. isso são coisas que a gente está levantando, mas é muito grande, né? Existem muitos fatores, né, de acesso indevido a uma rede, né, de negócio. E por isso que a gente vê muitas redes mas muito fechadas mesmo, né? É para evitar esse tipo de ataque e sequestro de dados e tudo mais, né? Os vírus, etc. Né? Exatamente. Legal. Bom, a gente, né, um tema aí muito relevante nisso tudo que a gente está falando é segurança, né? Então, vamos falar de segurança agora. Queria saber quais são os sinais que indicam que uma empresa precisa de uma avaliação de segurança mais aprofundada e como que funcionaria na prática, né, esse check-up de segurança na infraestrutura de TI de uma empresa. Hoje, João, né, independente do tamanho da empresa, todas elas necessitam de um check-up de segurança, né? Então, a gente vê aí muitas pequenas empresas que não ligam muito para esse tipo de situação, mas ela depende da internet, ela depende do dispositivo dela para poder emitir nota fiscal, acessar bancos, fazer os pagamentos de fornecedores, enfim, né? Então, esse dispositivo tem que ter um mínimo de segurança, né? E temos que garantir a segurança dele para fazer todas as suas operações, né, mais tranquilas. Alguns pontos são abordados ali que acabam indicando que você precisa de um check-up, como alguns incidentes recentes de segurança, alterações na infraestrutura de rede, alterações significativas, né? Trocou firewall, trocou o servidor, enfim, é bom fazer uma análise para ver como é que está esses novos ambientes, né? Ou até mesmo aqueles parques legados de soluções que já estão muito antigas, né? Então, tem equipamentos de 20 anos que a gente comentou aí na outra pergunta, na outra resposta. Então, esses parques legados também são muito vulneráveis, né? É interessante estar acompanhando isso. E problemas, aí vem a parte mais humana, né? Problemas com os funcionários, o uso da tecnologia, então, ou seja, tem toda essa parte de análise do comportamento, né, desses usuários. Né? Um check-up de rede, eu acho que tem que ser algo constante, né? Não é alguma coisa que você faz, né, e faz uma vez e abandona, né? Ele tem que ser feito constantemente, né? Existem ferramentas para isso, né? Isso. A gente tem aí uma delas que é o Checkpoint, né? Que ele utiliza metodologias e testes internos para, inclusive, você verificar se os sistemas operacionais estão atualizados, se os firewalls estão com as portas fechadas, se tem um dispositivo novo na rede. Ele alerta se alguém chegou com, por exemplo, um celular novo, pegou um IP lá na rede e ele não conhece isso. Então, ele vai identificar, né? É como se fosse... Ele é um sonar, o nome, inclusive, desse recurso é sonar. Ele vai ficar monitorando a rede. O cara entrou com alguma coisa desconhecida, ele, tem algo errado. Alertamos já o gestor da rede, o administrador, para saber o que está acontecendo. Então, é muito importante, né? Eu acho que essa parte... E para seguir com a avaliação de segurança, é necessário ter algumas etapas, né? E aí sim aplicar isso com uma sequência, né? Então coisas que a Terabyte, né? Que ela tem que... Os clientes muitas vezes relutam por isso. Exatamente. Relutam, né? A gente conversa bastante, né, Rogério? E os clientes relutam. Não, mas por quê? Não sei o quê. Mas a gente vê todo mundo trocando de celular toda hora, trocando de tablet, troca de computador, instala um aplicativo novo, não atualiza o que tem que atualizar, né? E tudo isso é porta de entrada, né? Então a gente tenta minimizar isso, né? Que é o esforço que o Rogério e que a Terabyte faz de tentar minimizar. Isso. Veja bem, ele não tem como ele colocar uma cerca elétrica e falar não vai entrar, entendeu? Ele vai tentar minimizar os riscos. Então acho que nós estamos aqui para tentar minimizar os riscos de ataques e de insegurança, mas não existe, né? Isso não existe uma solução que garanta 100% que nunca nada vai acontecer. Então por isso que o check-up ele é importante. Sim. Ele é importante você ter isso agendado a cada 2, 3 meses, né? Se é uma condição mais crítica, deixar esse check-up ativo, que é o sonar, na rede. Ele fica lá, quietinho, monitorando, quietinho, sem atrapalhar ninguém, né? Mas o gestor vai ter este alerta.
Opa, entrou algo novo aqui hoje. Né? Não precisa instalar nada nos computadores, nenhum agente, nenhum dispositivo, nenhum Nada, sistema. nada. Então, a ferramenta ela atua de uma forma totalmente transparente para os usuários, né? Então, o time de TI ganha um reforço, né? Com o posicionamento desse ganha um braço a mais aí. Então, E autônomo. Sim. Um braço autônomo, né? Esse ponto é interessante. Quando fazer, né? É sempre. Eu acho que a ideia é essa. Qualquer atualização de Windows, refaça. E você sabe, Rafa, a gente falou isso num outro episódio, que é o seguinte, o ambiente de TI, o ambiente de uma empresa, ele é dinâmico, ele não é estático. Né? Então, o tempo inteiro você está instalando uma nova solução, instalando uma atualização, como você falou, alguma coisa que pode abrir uma porta ali, abrir uma brecha. Então, quando fazer? Sempre. E isso é um ponto que é difícil de vender, o Mauro falou, é difícil você explicar isso para o cliente, mas ele tem que entender que ele lida com um ambiente dinâmico, que ele lida com um ambiente que contém riscos, né? Porque tem pessoas mal intencionadas querendo invadir o seu ambiente, tem que se proteger. Então, quando fazer? Sempre. Não tem uma regra. Não adianta esperar o problema acontecer, né? Que é o que a maioria faz. A maioria acontece, espera acontecer. Depois vai tentar remediar. E muitas vezes esse remédio pode ser bem amargo. É isso mesmo. Sim. Nossas avós já diziam, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente, né? O prejuízo é maior. Sim. E aí vocês já responderam exatamente uma outra pergunta que eu ia fazer, que é o porquê de realizar, né, esses testes periódicos, essas simulações, enfim. Mas você mencionou bastante do firewall. Qual que é o papel exatamente do firewall na segurança de rede? É exatamente isso que a gente vem comentando aqui ao longo da nossa conversa, né? Que é o firewall, ele é um dispositivo, ele é uma solução que protege a empresa de ataques externos. Então, ele é realmente, como o próprio nome diz, um firewall. Então, a função dele é essa, é de bloquear esses conteúdos indevidos, tudo que vem da rede externa para a rede interna. Como a gente bem disse, né, o que está dentro da rede interna, se alguém levar alguma coisa para a rede interna, o firewall não vai ter a função dele. Porque alguém trouxe para dentro, plugou um cabo, conectou no seu Wi-Fi, você deu a senha, você deu a chave, falou, pode entrar. Então, o cara entrou e faz o que ele quiser. O firewall não, o firewall é aquele cara que vai ser... O porteiro é o cara que não vai deixar, só vai entrar as coisas que você, administrador de rede, permitiu. Então, a função dele ele é essencial para qualquer rede. Né? E tem que ser muito bem configurado. Novamente, a gente sempre vai bater nisso, né? Porque a gente sempre conversa com o Rogério. A configuração bem feita não é somente você ligar e colocar para funcionar. Funciona. Legal. Mas e aí, o que você realmente precisa deixar aberto? O que você realmente precisa acessar de fora? Né? Porque você também, o firewall, também tudo que é de fora, mas de fora acessando a rede interna. Então, o que você precisa acessar? Então, tudo isso você tem que ser muito bem conversado com o cliente, entender tudo isso daí, para você fazer uma ótima configuração de um firewall. Né? O firewall não dispensa uma solução de endpoint, de jeito nenhum, que é uma solução de antivírus, por exemplo. Né? Não dispensa a solução de uma solução tipo Checkpoint de sonar, que você vai monitorar a sua rede interna. São todas ferramentas para tentar aumentar a segurança de uma rede e tentar você evitar que ocorra alguma intercorrência, né, indesejada. Né? Essa que é a função dele. Você sabe, Mauro, que a gente tá tão na sinergia que eu falei no outro episódio, o que faria uma analogia para o firewall? Para explicar para as pessoas que não têm conhecimento técnico. Isso. Eu falei a palavra porteiro. Olha aí. Olha lá. Olha só. Verdade. Porteiro. Mas ele né? Ele que fala, você entra, você não entra. Você entra, você não entra. Ou você sai também, né? Porque ele tem essa função também. Se pode sair, e é igual portaria mesmo. Você chega com um convidado de mão dada com ele e você entra sem passar pelo porteiro. E se você entregar a chave, você entregou a chave para o seu convidado, o porteiro não tem mais função. Sim. Aí tá aberta a porta e passa quem quiser. É isso mesmo. Agora, esse ajuste fino ele é primordial. O Mauro comentou bem ali sobre esse assunto. Infelizmente, a gente quer a coisa mais prática.
que é o plug and play, né? Tirar da caixa, colocar para funcionar e ser feliz, né? Mas infelizmente o mundo não permite mais isso. Você não vai usar a eficiência do produto, né? Sim, ele vai funcionar. Eu acho que esse ponto é legal. Falar, ele vai funcionar. Tá funcionando, mas você está aproveitando aquilo que você comprou? Você está aproveitando 100% você investiu da segurança? na segurança. Por que você não ativá-la? O bate-papo que o Rafa falou no começo, porque o Mauro tem pontuado sempre. Então, comprou um equipamento, deixa a gente configurar isso. Eu estou sendo até chato com isso, porque os clientes esquecem disso. E é o trabalho da Terabyte. O trabalho dela é ela analisar, é ela verificar, é ela checar se está tudo correto. Se aquelas regras estão ok, se existe alguma coisa nova, se tem que aprimorar. E tem que estar lá sempre. Ela está sempre lá e monitorando constantemente, aprimorando, colocando novas regras, porque é dinâmico. O mundo, hoje em dia, é dinâmico. Todo dia, toda hora, todo minuto, segundo, saem coisas novas. É isso mesmo. E com a inteligência artificial tomando, né, a proporção que ela está tomando, né, a gente vê, inclusive, né, ataques através de IA. A IA é pro lado bom, mas também existe o uso dela. Claro. Cada um faz o uso que tiver da sua inteligência. A inteligência artificial é do mesmo jeito. Existem inteligências humanas, orgânicas, que utilizam para o bem, outras que a gente sabe que não utilizam para o bem. Né? Então, é a mesma coisa com a IA. Então, e a IA ela é utilizada também para invasão. Né? Então, acho que é isso que é importante de ter uma configuração bem feita. Né? A gente insiste muito nisso porque é o nosso tema aqui, né, de segurança. Né? Isso mesmo. E a gente tem que, né, e valorizar o serviço do pessoal que faz essa configuração. Né? É importantíssimo. Exatamente. E, poxa, muito bom entrando nesse ponto, né? Que você poderia falar um pouco, Rogério, sobre como surgiu a parceria com a Draytec e por que a Terabyte optou trabalhar com a Draytec, com as soluções que ela oferece, os equipamentos deles. Como que foi esse processo? Pô, legal, João. Boa pergunta, cara. É coisa antiga, tá? Agora vou ter que buscar os arquivos. Não é de hoje, não. Mas o que eu sempre falei para o Mauro, falei para o Rafa também, eu acho que a Draytec se encaixa perfeitamente no meu público. Né? Então, o tipo de serviço que a Terabyte presta, hoje a gente atende mais de 80 empresas, elas estão principalmente, tá? Eu sei que a Draytec atende a outras, mas para mim o foco que foi mais legal foram essas empresas médio porte, de 50 a 80 colaboradores, que aí já tem um foco de segurança, tem o foco do segundo link, tem algumas necessidades. Aí o que eu precisava, né? O sujeito ele tinha lá um equipamento, um D-Link, vou usar um exemplo, tá? Tinha um D-Link que ele comprou no negócio, colocou plug and play e estava funcionando. Atende bem até 10, 12 pessoas. Aí ele foi crescendo, ele precisava aumentar, precisava de um segundo link. Existem outras marcas, Cisco, marcas muito caras, que fugiam do budget da realidade dos meus clientes. O cara não queria mais o simplesinho e não tinha dinheiro para pagar o top ali do mercado. E aí eu encontrei a Draytec, uma solução numa feira, eles estavam apresentando, tinha um standzinho, a gente foi conversar. Eu acho que não foi o Mauro, eu acho que era uma outra pessoa, era um outro representante comercial de vocês. E aí o sujeito, na hora, me convenceu. Falou, olha, cara, eu tenho uma solução assim. Tinha um outro ponto que eu me lembro bem. Esses firewalls mais caros, essas soluções mais caras, eles tinham uma questão de licenças, de anuidade. Então, todo ano você tem que renovar a licença, tem que pagar por uma licença. E o meu tipo de cliente não aceitava esse tipo de comercialização. Então, eu precisava de uma alternativa, que não fosse tão simples, que não fosse tão cara, que não tivesse essa licença. Conversando com esse rapaz, ele falou, olha, cara, tá aqui. Custa tanto, não tem licença, você consegue colocar ele para usar. Um equipamento que dura bastante, né? Hoje eu tenho certeza disso. Na época era uma promessa. Era só uma promessa. Na época era uma promessa. Agora você já... Não era só papo de vendedor. Não, né? exatamente. E aí, na ocasião, a gente fez um teste com um cliente. O equipamento funcionou muito bem. Fomos muito bem recebidos pela IK1, né, que apresentou o equipamento. Eles fazem curso, isso é legal. Então, não adianta só você vender. Você tem que vender e capacitar o cara que vai instalar. Isso eles oferecem. Então, toda vez que tem um técnico novo na Terabyte, ele passa um dia lá na sede da IK1 aprendendo e absorvendo todos os conhecimento. É um diferencial deles.
Sim. Isso eu não encontrava. No Sonic Wall, por exemplo, se quiser fazer um curso, tem que pagar uma fortuna para ter um curso. Lá não, eles me acolheram dessa maneira. Então, eu acho que o casamento deu certo por causa da necessidade do meu público, por causa do tipo de equipamento e a forma como eles tratam os representantes aí. Então, é uma parceria bastante antiga, a gente usa há muito tempo. Eu também não sou só bonzinho, não, cara. Eu às vezes ligo pro Rafa, Rafa, me ajuda aqui. Não são só flores, né? Existem casamento, espinhos. é um casamento. Existem espinhos, como todo casamento, existem espinhos. É a realidade, mas aí você procura o quê? Uma marca que vai te apoiar na hora que o bicho está pegando. Não adianta só o cara que é o bom vendedor sorridente que tá ali. Não, a hora que o bicho pegou, Rafa, me ajuda aqui. Põe alguém aí, põe um cara para acessar agora o cliente. Cara, esse cara consegue. Na hora. Não, peraí, Rogério, qual é o número do seu chamado? Blá, 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 blá. 10 minutos depois tem um técnico deles, junto com o meu técnico, acessando o firewall do cliente para chegar numa solução. Então, eu acho que isso só vem sendo fortalecido ao longo dos tempos, né? Dessa parceria antiga. Mas foi o casamento, cara, que você perguntou bem no começo, assim, aonde foi? Foi na necessidade do meu público, do meu tipo de cliente, com o produto que eles ofertavam, ali casou perfeito. E tem o Faros aí funcionando, que a gente fica insistindo pro cara trocar há bastante tempo. Exatamente, porque o Firewall, ele dura, né? O hardware está funcionando, né? Mas muitas vezes features novas também não são mais atualizadas, porque o equipamento já saiu de linha há muito tempo. Né? Então você não tem como mais atualizar. Né? Isso acontece com todos os sistemas operacionais, né? Desde o Windows, né? A gente vê o próprio iOS, você é obrigado a trocar de telefone, porque senão você não atualiza mais. Isso mesmo. Entendeu? E o capacidade. Firewall é a mesma coisa. Os equipamentos de segurança, né? Access points, roteadores, firewalls, todos eles também passam pela mesma sequência, né? O mesmo caminho, né? Tem que ser atualizado, mas eles duram. Então é difícil muitas vezes o cliente querer trocar, porque está funcionando. Né? Mas aí tem os links novos, porque ele foi dimensionado há 10 anos atrás para os links de 10 anos atrás. Links de talvez 1 mega, talvez. Eu não lembro, 10 anos atrás. 10, vamos falar de 10 megas, vai. Mas no máximo 10 megas, né? Mas no hoje em máximo. dia são links já de gigas, né? Exatamente. E é isso, né? Não é nem questão até uma obsolescência programada, né? Não. Como eu falo por aí. É que as coisas vão evoluindo, né? A demanda A tecnologia vai aumentando. foi. Exatamente, né? É isso aí. Porque 10 anos atrás você não tinha 8K como a gente tem hoje Não, em exatamente. vídeo, você não tinha demanda Sim. do fluxo de dados. Não tínhamos isso aqui, ó. Não tinha, exatamente. Netflix. Exatamente. Podcast. Não tinha podcast, exatamente. É isso aí. E Rogério, você poderia mencionar algum case aí em que as soluções da Draytec foram realmente essencial para atender os clientes da Terabyte? Claro que você já deixou isso muito evidente, mas tem algum case que possa ilustrar isso? Cara, tem um bem legal que eu me lembro. A gente foi apresentado por uma empresa que era jogos online. Na verdade, era um time que jogava online. Então, um profissional. Os caras tinham um espaço, eram garotos, né? Ali tinha uns 7, 8 garotos, que eles jogavam profissionalmente, ganhavam dinheiro com isso. São atletas, né? Exatamente, atleta do jogo online. E foi um cliente diferente, cara, porque o cara me ligou e falou assim, eu quero o melhor. E eu brinco até hoje, eu falo assim, é tão difícil a gente ouvir isso hoje. Né? O melhor. Não importa quanto custa, eu quero o melhor. Rafa, chega aí, me ajuda, cara. Ou tem uma coisa estranha aqui. Tem algo acontecendo que eu nunca vi. Mas ele falou isso mesmo, Rogério? Cara, falou, cara. Qual é o melhor firewall, qual é o melhor switch, qual a melhor antena? Por quê? Aí você começa a entender a necessidade do cara. Eles fazem os jogos online e muitas vezes estão jogando fora do Brasil. Então, tinha toda uma preocupação com a latência. Eles tinham ferramentas que ficavam nos computadores, que ficavam medindo a comunicação. Essa latência é a comunicação com os servidores externos. Então, assim, ele não estava preocupado com o custo, ele estava preocupado com a qualidade. E aí eu falei, poxa, legal, uma bela oportunidade para a gente mostrar, né, e apresentar.
Na ocasião até eu entrei como patrocinador ali, parte do custo do equipamento a gente entrou como patrocinador do time. Então esse foi um case muito interessante, cara, muito interessante, que eles nos apoiaram, a gente montou uma estrutura, ficou lindo, porque também tinha questão estética, viu, João? Tem não é só o melhor que basta ali, tem que ser o melhor, o mais bonito, o mais bem instalado. Então a gente fez um rack, apesar de eram poucos pontos de rede, né? Mas tinha um rack maravilhoso, cheio de luz e tal. É o melhor em todos os aspectos, né? A gente foi tirar foto lá no negócio dos caras e tal. Foi um case bem legal. E outros, né? Muitos outros cases aí. Essa trajetória aí. Ele falou um especial. Faro a gente deve ter uns 200 ativos aí, cara. Mas esse foi um case que eu me lembro de... Rafa, cara... Esse marcou, porque ninguém fala isso, né? Vem me ajudar aqui. Eu mando o melhor, né? Não importa quanto custa. Essa parte é mais... E o Rogério replicando isso pra mim, também eu não entendi nada. O que aconteceu? Peraí, será que eu acordei ainda ou sou eu? Tem um cliente pedindo um negócio estranho aqui. E funcionou, cara. Legal. Funcionou. O time acabou saindo de São Paulo, né? Que eles eram do Sul e tinham estrutura em São Paulo. E aí eles acabaram saindo. E aí a gente acabou perdendo esse contrato. Mas foi um case bem legal. E, Mauro, Rafael, o que vocês veem aí como tendências, né, no âmbito de infraestrutura de TI para as empresas? O que está acontecendo hoje que pode influenciar o futuro? Vocês falaram até um pouco de IA. Isso. Mas o que a gente tem aí que... Eu acho que hoje em dia, né, a gente tem a GPDR, tem a LGPD nossa, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a gente vê todo mundo muito preocupado com segurança da informação, dos dados vazados, né. Então, o futuro, né, como sempre foi, né, o que é o patrimônio mais importante? Os dados. Dados esses essenciais, todos os dados críticos. Então, dado é uma coisa que está sendo aí, as nuvens existem para armazenagem de dados, tudo indo para as nuvens, né? Então, a gente tem que ter o quê? Segurança e segurança. Ou seja, do que está na nuvem, do que está trafegando para dentro da empresa, o que está saindo dela, né? A inteligência artificial é uma realidade, não tem volta atrás, é daí para mais, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Né? As empresas têm que estar prontas para utilizar essa inteligência artificial, saber como utilizar essa inteligência, fazer o bom uso dela, como eu te falei, pode ser para o bom uso ou um uso não tão bom. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de IA, existem várias preocupações, né? Leis sendo feitas, o mundo inteiro falando sobre isso, mesmo aqui no Brasil, né? Aprovou-se, acho que recentemente, uma lei sobre isso, sobre IA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o futuro da TI é para as empresas. Conectividade e segurança. Conectividade e segurança. Tudo que a gente já conversou, eu acho que nesse podcast, né? Se a gente pudesse resumir em 2 palavras, acho que isso é isso. Você tem que estar conectado, porque você não vive mais sem internet. Não importa onde você esteja, qualquer lugar que você esteja nesse Brasil, você quer estar conectado, você quer estar nas suas redes sociais, no seu Instagram, você precisa estar conectado com a sua empresa, tem que estar pagando as contas, emitindo notas, você tem que ter tudo hoje em dia você faz através da internet. Então, eu acho que a infraestrutura de TI é algo extremamente essencial, necessário e tem que ser muito bem cuidado. Eu acho que a palavra ter o carinho com essa infraestrutura, contratar empresas que dão esse carinho, tipo a Terabyte, que vai cuidar, que vai estar junto com o cliente e não abandoná-lo. Né? Eu acho que tudo que nós falamos agora, né, acho que se resume nisso, né, de cuidar. O cuidado com a infraestrutura de TI. O cuidado, porque é o futuro, está aí, nós estamos já vivendo ele. A gente brincou, né, de há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e daí para mais. Então, a gente tem que estar sempre antenado e cuidando disso. Né? Acho que essa é a minha... Acho que a TI veio para... É isso, né? Sim. O Mauro pontuou muito bem, né? E o crescimento das ameaças cibernéticas, ela força as empresas a integrar a segurança em várias camadas da infraestrutura, né? Então, isso vai gerar novos conceitos aí, que muitas empresas já estão seguindo, que é o Zero Trust Network, a microsegmentação, né? Então, isso as empresas vão ter que ir seguindo para esse tipo de cenário para garantir uma boa segurança. Sim. Né?
E a segurança é um fator central ali do design de infraestruturas, né? E a proteção por IA, né? Usar a IA como uma proteção, acredito que será uma norma daqui a algum tempo, né? Então a IA vai estar trabalhando em conjunto, assim como temos o sonar da Checkpoint, mas ele vai ter uma IA ali para ajudá-lo nessas decisões. Para você mais se dinâmico. defender da outra IA. Exatamente. É um contra-ataque. Sim. Né? Você cria um vírus, você cria um antivírus. Você cria uma IA que faz uma coisa errada, você cria uma IA que é para se defender. E assim vai, né? Tendência, eu acho que é isso mesmo. É IA ajudando a proteger. Sim. Ajudando a proteger. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, então, qual que seria aí realmente uma boa mensagem final que a gente poderia deixar para quem nos acompanhou aí nesse episódio, no que diz respeito a esses temas que tratamos hoje, né? Infraestrutura de TI, conectividade e principalmente segurança nesse âmbito. O que a gente pode deixar para o pessoal que nos acompanhou? A informação é o bem mais valioso hoje, né? E cuidar, né, administrar ela não é só falar de tecnologia, né? É impor responsabilidade sobre isso. Então você tem que zelar por essas informações, tomar os meios necessários para não ter perda da sua informação primordial. Então acho que isso, né, tudo que a gente conversou agora Sim. aqui, né, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Legal. Realmente, a informação, né? Realmente a informação acho que é tudo nesse mundo. Nós vivemos hoje num mundo que vive de informações, né? Todas as decisões são tomadas em cima de informações. Então, a proteção dessas informações, né, é algo essencial e crucial para, inclusive, manutenção da vida dessas empresas, né? Sim. Eu acho que o ponto, João, é assim, para quem está nos ouvindo e vendo aí no YouTube, se você não fez o check-up esse ano, faça. Então, entre em contato com a gente, deixa a gente dimensionar, entender a necessidade. Como a gente falou desde o começo, a gente vai conversar, vai entender a sua necessidade, vai dimensionar uma solução adequada, né? Sempre preocupado com a segurança, mas também preocupado com a realidade do cliente, com o seu orçamento. A gente não vai ali querer colocar uma coisa muito acima daquilo que você pode pagar ou que o seu cenário leve a risco. Então, entre em contato com a gente vai fazer esse check-up, podemos até fazer esse check-up gratuitamente para apontar e apresentar uma solução adequada para cada uma das empresas, João. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Mauro, Rafael, muito obrigado aí pela presença de vocês, especialmente por compartilharem todos esses conhecimentos, todas essas informações aí tão valiosas. Nós que agradecemos aí o convite. Obrigado a vocês. Aí do Rogério, o João aí, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para um próximo podcast, né? Porque é um tema que não se esgota. É verdade. É um tema que a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas e horas, entrar em cada um desses que a gente falou mais, Se aprofundando nesses temas. Você pode ficar aqui fazendo vários podcasts, né? Sim, é verdade. Então a gente realmente entende que isso é importante para as empresas saberem, né, a real, né, do que está acontecendo no mundo, né? Acho que alertar as empresas, né, acho que esse podcast serviu para isso também, né? Para alertar, né, a todos os usuários aí de internet, né, do uso que está sendo feito. Né? Perfeito. Não, com certeza. Foi um prazer receber vocês aqui hoje e será um prazer receber em mais episódios. E, Rogério, muito obrigado, como sempre, pela oportunidade de ter esse papo aí tão valioso. Obrigado a você, João, Mauro, Rafa, sempre. A gente está sempre junto. Obrigado por ter participado aí, ter trazido bastante informação do passado e do futuro. Certamente. Né? E obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, siga o TeraCast e curta esse episódio. E também compartilhe com quem você acredita que possa achar interessante o que nós tratamos aqui hoje. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram. Os links estão na descrição do episódio. E você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br. Lá você vai encontrar em detalhes todos os serviços e soluções que a Terabyte oferece, assim como o nosso blog, que contém vários artigos que entram em profundidade em diversos temas relacionados à gestão de TI.
E se você tem qualquer demanda específica de TI para sua empresa, seja para cuidar da TI da sua empresa, seja para implementar uma infraestrutura mais adequada ao seu contexto atual, você também pode entrar em contato com o nosso time, tem um link na descrição para você falar com nossa equipe diretamente no WhatsApp, e você pode agendar uma consultoria gratuita, e nela nós vamos conversar com você, entender exatamente o seu contexto, as suas demandas e apresentar a melhor solução para o momento da sua empresa, levando em consideração principalmente o melhor custo-benefício. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio e nos vemos no próximo TeraCast.